Três erros muito frequentes na recolha de dados. O primeiro é as perguntas que você vai colocar no seu inquérito, né, no seu questionário para aplicar o inquérito ou no seu guião de entrevista para fazer a entrevista, elas devem emergir, devem derivar, devem ser provenientes da revisão de literatura. Sim, você tem de ler as obras anteriores sobre o tema que você vai estudar. Imagine que esteja a estudar a criação de aves poedeiras, galinhas que põem ovos. Pois, você não vai, assim na sua criatividade, inventar as perguntas a fazer. Você tem de ir para a literatura, ao estado da arte, também como chamamos, e ver que tipo de questões são fundamentais, devem ser colocadas, são essenciais para perceber o processo da criação de aves poedeiras ou de outra coisa qualquer que você está a estudar. Portanto, evite cometer este erro. Não se apresse a formular as perguntas para o seu inquérito, para o seu guião. Não faça isso. Primeiro, faça a revisão de literatura. Segundo erro é elaborar um instrumento de recolha de dados e sair logo apressado ali a aplicar este instrumento, sem antes fazer um teste. É fundamental, é recomendado, eu recomendo sempre aos meus estudantes, que depois de elaborar o seu guião de entrevista ou o seu questionário de inquérito, você chame alguém aí em casa, o seu primo, o seu irmão, o seu pai, seja quem for, quem estiver próximo, chame essa pessoa e aplique, assim, em forma de teste, o seu instrumento. E depois faça uma análise deste instrumento. Para quê? Para se certificar que, de facto, as perguntas, tal como estão formuladas, perseguem, buscam as respostas que você quer. Se os termos utilizados nas suas questões não são, por exemplo, ambíguos, que dão lugar a mais de uma interpretação, ok? Se for o caso, você corrige e depois sim vai aplicar a sua amostra, ok? Este é o segundo erro, aplicar um instrumento sem fazer o teste. O terceiro e último erro que nós trazemos para si hoje tem que ver com perguntas desnecessárias. É frequente os estudantes, pouco experientes, alguns deles, colocarem no seu instrumento questões que não medem relações entre variáveis. As suas perguntas no seu questionário, elas deverão todas, com exceção aquelas que estão no bloco ou na dimensão de caracterização sociográfica, estou a falar de idade, sexo, habilitações, rendimento, essas questões, excepto essas perguntas de caracterização sociográfica que alguns chamam de informação pessoal ou informação do entrevistado ou inquirido, todas as outras deverão necessariamente, atenção ao que estou a dizer, necessariamente medir a relação entre as variáveis que você está a estudar. A variável dependente e a variável independente, sendo que a primeira é explicada pela segunda. Você terá de medir. Se a pergunta não mede a relação entre a variável dependente e independente, ou em alguns casos também uma terceira variável moderadora, aquela pergunta é desnecessária, não coloque, ok? Porque senão você vai ter depois problemas ao fazer a análise de dados. Se gostou dessa dica, pedimos então que partilhe para outros colegas que também precisam saber disto. E se não nos segue ainda, faça o favor de seguir. Até já!